tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Livres de toda maldição, segunda parte. Na primeira parte da pregação, nós falamos sobre o embasamento teológico sobre as maldições. Eu usei especialmente a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, principalmente nos artigos de 1 a 4 da seção 76. Nós mostramos especialmente o que vem a ser a maldição. O ensinamento de Jesus a respeito da maldição, vimos que há poder em nossas palavras. Naquela passagem de Marcos 11, versículo 12 e seguintes, nós vimos que quando Jesus passou defronte de uma figueira, e ela não tinha frutos, Jesus com fome, Jesus amaldiçoou essa figueira, que no outro dia de manhã, Pedro viu aquela figueira completamente seca. E Jesus dá um ensinamento para Pedro, que há poder em nossas palavras, que se nós dissermos a uma montanha, sai daqui, transplanta-te para o mar, e não duvidarmos do nosso coração, isso sucederá. Que há poder em nossas palavras, que nós podemos fazer de nossas palavras força de Deus que remove os obstáculos, ou nós podemos fazer de nossas palavras sementes, mas que podem fazer abafar e secar a árvore da prosperidade na nossa vida. Vimos a força das palavras, que nós seremos julgados pelas palavras que nós tivermos falado. E em Tiago, no capítulo 3, nós vimos que a maldição é o veneno que sai da língua. Vimos ainda os 3 motivos principais porque as pessoas são amaldiçoadas. Primeiro, motivo principal porque existem maldições. Primeiro é a inveja. Nós vimos que a inveja é o pecado demoníaco, o pecado diabólico por excelência. Catecismo 2539. O que vem a ser inveja? A inveja é quando eu fico com raiva e trabalho contra e persigo o irmão que progride materialmente ou espiritualmente. A inveja é um pecado contra o 10º mandamento da lei de Deus, que é um pecado, é uma cobiça, é uma tentativa de se apropriar indevidamente dos dons e daquilo que o outro tem. E o desprazer causado pelo seu progresso. A inveja é quando a pessoa se entristece com o progresso espiritual, material do outro, e quando ele se alegra com a sua ruína. E isso tem sido causa de divisões, de perseguições dentro do próprio corpo de Cristo. O segundo motivo pelo qual existem as maldições é pela injustiça. Quando as pessoas são injustiçadas, quando são passadas para trás e clamam a Deus, o Deus libertador toma a sua defesa. E se alguém estiver sendo amaldiçoado porque está injustiçando ao outro, cuidado, a sua vida pode não estar sendo coberta de bênçãos. E o terceiro motivo pelo qual somos amaldiçoados é pela maldade das pessoas. Pessoas que têm o prazer em fazer inferno na vida das outras pessoas. Vimos ainda que a maldição só surte efeito quando ela tem uma causa. Em Provérbios 26, versículo 2, nós vimos que a maldição que não tem causa não se cumpre, o que nos leva a concluir logicamente que a maldição que tem causa se cumpre, porque toda maldição está ligada a um pecado. O pecado gera uma desorganização, o pecado tem uma consequência pessoal e social, o pecado tem uma consequência no presente e no futuro. E como quebrar as maldições? Como não mais repetir o erro dos nossos antepassados? Como não continuar nessa sequência de pecado, de prostituição, de adultério?
como não continuar, como romper com as maldições em Jesus Cristo, como vimos em Gálatas 3, versículos de 13 a 15, aquele que está em Jesus, está livre de toda maldição. E por fim nós levamos na oração a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos acompanham pela TV, pela rádio, pela internet, nós levamos os irmãos a se sentirem como os responsáveis para levar a bênção de Deus para suas casas. Você é a pessoa escolhida especialmente para Jesus abençoar a sua casa. Através de você, Jesus quer abençoar toda a sua árvore genealógica. E agora, nessa segunda parte da pregação, livres de toda maldição, nós queremos mostrar que as maldições não vêm para as vidas das pessoas apenas por palavras, por pragas, por imprecações. Não. Existem atitudes que podem atrair as maldições. Eu falarei sobre 6 atitudes que podem atrair as maldições, mas graças a Deus o Senhor nos inspira como quebrar as maldições. 4 passos. Nós vamos ver os 4 passos para a libertação das maldições, e na presença do Santíssimo Sacramento nós iremos fazer a oração para a libertação das maldições. Glória a Deus. Amém? Vamos começar pela primeira atitude que pode atrair a maldição. Primeira atitude: a falsidade. Quantas vezes Jesus falava para os fariseus: sepulcros caiados, vocês só parecem justos e na verdade não o são. Como é difícil Deus tocar no coração de quem não quer largar o pecado, não quer largar a falsidade. Por isso lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10, Deus vai falar assim através do profeta Jeremias: maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor, aquele que participa das coisas de Deus com segundas intenções. Quantas pessoas estão nas coisas de Deus, mas na verdade não querem uma conversão profunda, estão com um pé no pecado e um pé nas coisas de Deus. Até quando você, meu irmão e minha irmã, vai ficar adiando a sua conversão? Não podemos ter dupla atitude, não podemos ser cristãos de dupla atitude. Quantas vezes nós olhamos para cristãos que fazem da igreja um verdadeiro hospital, vêm para serem curados, vêm para buscar curas, doenças, dores, glória a Deus que vêm para serem curados, mas uma vez que são abençoados, voltam para suas casas e não mudam de vida. Muito mais do que sua cura, Deus quer a sua libertação e a sua conversão. E existem pessoas que vêm nas coisas de Deus e não querem perdoar, não querem largar o erro, não querem largar o contrabando, não querem largar a cocaína, não querem largar o tráfico. Como você quer ser abençoado se você está levando uma vida de falsidade, de dupla atitude? Quantas vezes encontramos pessoas que têm o prazer em fazer coisas erradas, em piratear coisas, em contrabandear, em ter um trabalho indigno de prostituição? Quantas pessoas encontramos que insistem em buscar a bênção de Deus, mas estão com namoros pecaminosos, em adultério? É falsidade. Não há bênção onde há falsidade. E a primeira atitude que atrai a maldição é quando a pessoa não quer a conversão verdadeira. Deus quer a sua salvação. Ele sabe que você é fraco, e ao pregar essa palavra duríssima, eu não estou querendo condenar a você, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, mas também Ele é Deus de justiça. Deus não quer exercer a sua justiça. Jesus, diante daquela mulher pega em adultério, em João capítulo 8, Ele disse: ninguém te condenou, também eu não te condeno, vá
e não tornes a pecar. É isso que Jesus quer de você. Ele não quer condenar você que está no erro, você que está no pecado, você que está num relacionamento errado, você que está magoado. Ele não quer condenar, pelo contrário, Ele quer salvar você. Mas para você ter uma vida abençoada, deseja agora mudar de vida, põe a mão no coração. É um gesto simbólico. É um gesto simbólico este pôr a mão no coração, porque quantas coisas que fecham a nossa vida, que nos entristecem, mexe aqui dentro. Não é o coração de carne, é o coração espiritual. E agora com a mão no coração peça: Senhor Jesus, eu não vou mais adiar a minha conversão. Eu não quero ter uma vida de fariseu, de sepulcro caiado, que por fora tem boa aparência, mas por dentro está cheio de podridão. Tira de mim, Jesus, toda falsidade. Eu quero ser um cristão autêntico, verdadeiro. Muito obrigado, Jesus. E como ficar livre dessa maldição da falsidade? Confissão. Confissão diante do sacerdote. Jesus disse em Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16: confessai os vossos pecados uns aos outros. Jesus não mandou confessar os pecados graves, só Deus. Por isso Ele deu o ministério da reconciliação aos sacerdotes, quando Jesus em João capítulo 20, versículo 22 a 23, Jesus sopra sobre os apóstolos dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Quando Jesus deixou o sacramento da reconciliação, é para justamente que nossa natureza vendida ao pecado, a nossa natureza fraca, fosse lavada pelo sangue de Jesus, que nos restaura na confissão. Como deixar de ser falso? Confissão. Não fique muito tempo sem se confessar com meu irmão e minha irmã. Não fique. Segunda atitude que pode atrair a maldição. Segundo Santo Tomás de Aquino, ele explica que existe um pecado que tira a graça da pessoa, que se chama adultério. É o pecado contra o matrimônio. Como o matrimônio tem sido hoje atacado. Quantos casais hoje estão se separando pela incompreensão, pela mágoa. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrirmos no livro de Malaquias, no capítulo número 2, versículo 2. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Se você abrir Mateus e voltar uma folha, é o primeiro profeta antes de Mateus. Abra Mateus para você ver. Volte uma folha, você encontrou Malaquias. Mateus todo mundo sabe achar na Bíblia sem precisar digitar página. Voltou 2 folhas, achou Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo 2. Veja o que diz a palavra: se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória do meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei sobre vós a maldição e trocarei em maldições as vossas bênçãos. Na Bíblia, a Ave Maria traz legislatura matrimonial. Daqui para frente, o capítulo 2 do livro de Malaquias vai falar especialmente sobre a legislatura matrimonial. E se nós virarmos a página e pegarmos a partir do versículo 13, veja como a palavra de Deus é séria, forte, quando se trata do pecado contra o matrimônio. Versículo 13: e eis ainda outra maldade que cometeis, inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas ofertas, e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos, e dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti
e a esposa da tua juventude? Foste-lhe infiel, sendo ela tua companheira e esposa da tua aliança. Querido irmão e querida irmã, casamento canonicamente correto jamais pode ser rompido, e todo pecado cometido contra o casamento abre-se a uma maldição. Quantas vezes nós encontramos rapazes solteiros ou moças solteiras que namoram mulheres casadas ou homens casados, destruindo casamentos, fazendo famílias ficarem despedaçadas, porque onde há uma separação, os filhos ficam com o coração despedaçado. Mas neste momento eu preciso também falar da misericórdia de Deus, porque nesse momento que eu estou pregando, mostrando que existe uma maldição quando a pessoa peca contra o matrimônio. Neste momento, muitas pessoas que me acompanham pela TV, pela internet, pela rádio Canção Nova, se questionam: puxa vida, eu estou amaziado, porque eu não posso mais voltar para o meu ex-marido, para a minha ex-mulher. Existem muitas pessoas que nem foram responsáveis pela dissolução do seu primeiro matrimônio, e hoje estão com a pessoa que amam, que respeitam. Ninguém pode dizer que você está amaldiçoado. A igreja até tem uma pastoral dos casos especiais ou da segunda união, onde a igreja acolhe os casais que foram vítimas de separações, que talvez nem foram responsáveis pela dissolução do seu primeiro matrimônio, e hoje estão com uma companheira, com um companheiro que respeitam, que vem à igreja, que rezam juntos. A igreja acolhe vocês, e não se sintam amaldiçoados. Mas se você tem um casamento sólido, ou se você está tentando contra um casamento sólido, cuidado. Você pode estar rompendo aquilo que o Papa chama de santuário da vida, que é o casamento do seu irmão e o seu casamento. O casamento é santo, e o casamento não pode ser jogado na lata de lixo. Por isso, quanto você puder fazer para lutar, para restaurar o casamento do seu irmão, e você restaurar o seu próprio matrimônio, lute. Antes de buscar uma separação, lute. Deus pode converter, Deus pode mudar. Não diga que é impossível. A Deus nada é impossível, e Deus pode restaurar sua casa, sua família. Quantas pessoas eu já rezei que já estavam anos separados e voltaram. Sabe por que muitos casamentos não refazem e se desfazem? Porque muitos casais não sabem conjugar a palavra perdão. Tem uma palavra que eu e minha doce Neuzinha, eu chamo doce Neuzinha, minha doce querida esposa. Eu não estou fazendo aqui um culto à minha querida esposa. Não se trata de culto. Eu amo a Jesus, eu não cultuo minha esposa. Mas o que eu vivo no meu casamento, eu tenho coragem de pregar na televisão. Não é nenhum culto. Mas eu e Neuzinha nunca dormimos em X. Você sabe o que é dormir em X? Vem cá. Você sabe o que é dormir em X? É assim, de trazer um com o outro. Obrigado. Porque desde os tempos de namoro, nós temos uma palavra em Efésios 4, 25 a 27. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Todas as vezes que você dorme magoado um com o outro, dá lugar para o demônio. Teve vezes que eu e a Neuzinha fomos chorando e conversando e rezando até 4:30 da manhã, mas nunca dormimos ressentido um com o outro. Porque quem quer ter o casamento sólido, quem quer ter um casamento restaurado, tem que conjugar a palavra perdão. E com alegria eu conjugo essa palavra perdão, porque é a Neuzinha que tem que me aguentar.
entre as quatro paredes, ela tem que suportar o meu gênio de homem forte que sou, de gênio forte. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma mulher forte, que nesses 21 anos, eu levo todo dia café da manhã para Neuzinha na cama. Porque eu amo e eu descobri que a melhor forma de fazer o outro feliz é amando. Eu faço isso porque eu quero o meu casamento em pé o tempo todo. Eu sou um homem fraco, um homem pecador, um homem miserável, mas tem algo que eu prezo com todas as forças do meu coração: é dar testemunho de um casamento cristão. O mundo precisa escutar isso. E não digam por aí que eu estou fazendo um culto a Neuza. Pelo contrário, eu estou dando um testemunho que todo cristão tinha que dar. Todo cristão, todo homem tem que fazer o que eu faço: levar café para amanhã na cama. Isso vale para todo mundo, não é só para mim não. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é para você honrar sua família. E não é só isso que eu faço também não. Eu não deixo as flores murchar lá em casa. Toda semana eu levo um vaso de flores novas para Neuzinha, porque ela merece. A minha esposa é a minha esposa amada, que reza comigo, e a fortaleza que reza comigo é ela. Agora eu descobri uma flor que dura muito. Dura um mês. É uma tal de azaleia e uma tal de begônia. O vaso dura um mês. Agora estou economizando. Mas a Neuzinha falou: bem, para de dar vaso de cravo, esses vasos aí de flor. Dura pouco, 3 dias murcha. Aí descobriam que dura um mês. Então não pegue contra o matrimônio. Terceira atitude que pode atrair a maldição: infidelidade ao dízimo. Aqui eu vou dar o testemunho, queridos irmãos e irmãs, de como o Senhor me tirou daquela situação difícil de dívidas. Aqui eu vou dar um testemunho. Abre em Malaquias 3, versículo 8. Aqui eu quero falar do dízimo. Como está a sua ficha de dízimo na sua paróquia? Vai ter gente que vai imitar agora a Maria Fumaça. Está tudo atrasado. Veja Malaquias 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: pode um homem enganar o seu Deus? Na tradução da Bíblia Jerusalém, pode o homem roubar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição. Meu Deus. E vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo sobre vós minhas bênçãos, muito, muito além do necessário. Versículo 11: para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto. Na tradução mais correta do grego é: afugentarei o devorador, que não mais devorará os frutos de sua finança. A Neuzinha é uma mulher maravilhosa, mas é uma mulher brava. Mulher boa tem que ser mulher brava. Mas aquela mulher brava que quer as coisas certas, não aquela mulher intransigente, geniosa, não. A Neuza é geniosa, a Neuza é mulher forte, a mulher é mulher brava, mas aquela brava que quer as coisas certas, sinceridade. É a sinceridade em pessoa, a Neuzinha. E a Neuzinha um dia, vendo eu rezando essa palavra, ela falou com a sinceridade que é própria dela: bem, deixa eu rasgar essa página da Bíblia. O que é isso, bem? Eu vou rasgar Malaquias 3. Como é que você faz isso, bem? E ela falou: você não vive essa palavra, você não acredita nessa palavra, e nós estamos debaixo da maldição, porque você não vive essa palavra. O versículo 8 fala: fostes atingidos pela maldição.
E a Neuzinha dizia: veja o versículo 10º, é o único lugar na Escritura onde a palavra de Deus diz assim: fazei a experiência, ponde-me à prova. Deus lança um desafio, faz a experiência. Bem, você não paga o dízimo e por isso o devorador está tomando. Versículo 12, 11 e 12. É verdade, o devorador tomava. Era um carro que estragava, uma doença, uma coisa, uma despesa extra. Porque quando você paga o dízimo, até mesmo as despesas extras, o Senhor honra você. O Senhor honra aquele que paga o dízimo. Eu falava: bem, mas eu faço as contas do salário e não sobra dinheiro para o dízimo. A Neuzinha: é por isso, dízimo não é sobra, dízimo é primícia. É verdade, eu fazia as contas. Pagar isso, pagar conta de água, condomínio, pagar conta de telefone, prestação do carro, prestação do apartamento, e acabou o dinheiro. Não sobrava dinheiro por dízimo. E eu estava 15 anos de renovação carismática católica, porque eu entrei na renovação carismática católica em 1978. Tinha 15 anos que eu não vivia essa palavra. Parecia que tinha um escorpião no meu bolso. Eu tinha medo de pagar o dízimo. E a Neuzinha falou: dá o dízimo. E eu estava numa situação assim, na situação mais apertada financeiramente que eu já passei na minha vida. E eu, mês de setembro, dei o dízimo com a corda no pescoço. Outubro, 10%. Novembro, 10%. Dezembro, 10%. Eu estava dando por alegria. E eu não estava dando meu dízimo como comércio. Dá e troca. Não. Como troca? Não. Porque eu estava acreditando na palavra, que as bênçãos do céu seriam derramadas na minha vida. E a primeira bênção que eu queria era a espiritual. E essa é a mais importante. Como fala Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o mais o será acrescentado. Eu queria ter paz e unção no meu ministério. E eu só passei a ter autoridade no meu ministério a partir do momento que eu passei a ser dizimista. E eu passei a dar 10% mesmo. Eu não aconselho ninguém a começar com 10%. Começa com 1, com 2. À medida que sua fé for aumentando, vai contribuindo. Eu comecei com 10%. Mas a situação financeira estava muito ruim. E eu fiel. Porque não estava 4 meses já, indo para o 5º mês. E um dia um irmão, que eu rezo por ele sempre, foi lá em casa. Roberto, eu estava rezando, e Jesus mostrou que você é um homem que está endividado. É verdade, eu não tinha contado para ninguém. Dá para você colocar na ponta do lápis as suas dívidas? Eu coloquei na ponta do lápis. Eu falei: Roberto, como é que você está dormindo? Eu disse: eu não estou dormindo, eu estou rezando. É verdade, eu perdi o sono e ia rezar. E ele disse: olha, algumas pessoas da nossa comunidade, sabendo disso aqui, anonimamente gostariam de lhe ajudar. Você deixa? Puxa vida, meu irmão, o que eu posso falar? Eu não sei quais foram as pessoas que me ajudaram a sair daquele buraco. Eu coloco elas todas as vezes na patena da mesa eucarística. Mas a verdade é que quando eu comecei a pagar o dízimo, Deus abriu o coração das pessoas para me ajudar. Restava um tal cartão de crédito. E naquela época, 93 para 94, naquela época a inflação galopante, a cada 3 meses dobrava a dívida. E eu liguei no cartão de crédito e minhas pernas bambearam. Minhas pernas bambearam. E eu falei: bem, meu Deus, a dívida parcelada em 12 vezes sem juro, dá mais do que meu salário bruto cada parcela. E eu resolvi telefonar para Deus. Você sabe como é o telefone de Deus? Você sabe? O telefone de Deus é a oração. Dedo estralando, vamos lá. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que 2 ou 3,
Se não atender, diz que outra vez. Vamos de lá de novo. Fone de Deus. É o quê? É a oração. O telefone de Deus é joelho do chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. E se não atender? Se não atender, diz que outra. Eu pus o joelho no chão, porque não tinha como pagar essa dívida. E o Senhor me deu a inspiração de eu buscar negociação. E eu propus a negociação. Olha, eu quero negociar. Eu quero ser direito na vida. Eu não quero ter o nome sujo no SPC. Eu quero pagar minha dívida, mas do jeito que eu posso. Eu só posso pagar essa dívida se vocês tirarem um principal dos juros. E em 10 vezes, em 10 parcelas iguais sem juro. E eles aceitaram. Eu fiquei assustado na hora, mas só aceitaram depois que eu pus o joelho no chão. Na segunda-feira eu estava no banco para assinar as notas promissórias. O gerente pegou: isso aqui está errado. Ligou lá para a central do cartão: está errado, está errado. Mas estava certo. E ele chegou para mim e falou assim: eu nunca vi isso acontecer. O quê? Eu nunca vi esse cartão de crédito perdoar o principal das dívidas e parcelar o restante em 10 vezes sem juros. Isso nunca aconteceu com ninguém antes. E eu lá comigo: não aconteceu com os outros antes, porque os outros não eram dizimistas como eu. Glória a Deus. Deus quer consertar a sua vida. E eu não estou falando aqui discurso protestante, nada não. Eu sou muito católico, eu tenho um coração mariano. Antes de vir para cá, eu recebi o envio do meu arcebispo Dom Washington Cruz, que eu amo como um pai. E antes de falar sobre dízimo, eu fui primeiro perguntar ao meu arcebispo o que eu falaria sobre dízimo. E o que eu estou falando para vocês é da igreja católica, que católico tem que ajudar as obras sociais, mas principalmente contribuindo com o dízimo. E eu louvo a Deus porque a Canção Nova, onde ela tem entrado nos rincões desse Brasil, ela tem despertado no coração dos cristãos a necessidade do dízimo. Louvado seja Deus por essa obra. Glória a Deus. Sim, eu sou testemunha. Eu sou o testemunho que onde a Canção Nova entra, ela desperta no coração das pessoas a vontade de ajudar a paróquia local, porque os cristãos não querem só ajudar a Canção Nova, eles estão vendo a necessidade da paróquia, de cada padre, de cada paróquia. Eles se sentem responsáveis, porque o elo mais próximo com a igreja, que os une à igreja paroquial que está ali, que não pode deixar de ser assistida, tem que ser assistida. Quarta atitude que pode atrair a maldição. Qual é a terceira? Infidelidade ao. Quarta atitude que pode atrair a maldição: desonrar pai e mãe. Vamos tomar o livro do Eclesiástico, no capítulo número 3. Vamos lá. Eclesiástico, capítulo número 3. Quarta atitude que pode atrair a maldição. Eclesiástico 3, na página 865, para dar uma colher de chá. 865. Eclesiástico 3, versículo 8 a 11. Versículo 8 a 11. Quarta atitude que pode atrair a maldição: desonrar o pai e a mãe. Quem teme o Senhor honra seu pai, e servirá aqueles que lhe deram a vida a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele dê a sua bênção. Isso eu ensinei a meus filhos. Meus filhos só saem de casa, só voltam em casa com a minha bênção paterna. Pai, mãe, retome o costume de dar a bênção. Filho,
Retome o costume de pedir a bênção paterna fortalece a sua casa, a sua vida. Mas olha o que diz o versículo 10: a fim de que ele dê sua bênção, e esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Meu Deus, a maldição de uma mãe arrasa até alicerces. Pai e mãe, jamais amaldiçoe seu filho, jamais. Tem uma senhora do Mato Grosso do Sul que um dia veio dar um testemunho para mim, dizendo que é verdade que quando desonramos o pai e a mãe, nós podemos nos abrir à maldição. Eu, quando solteira, eu era devassa, saía com homens casados e acabei me tornando mãe solteira. E um dia, a minha mãe, no auge da sua dor e da sua irritação, eu dando tanto trabalho para ela, ela disse: você vai ver, um dia você vai entender o que eu estou passando, você vai ter uma filha que vai fazer a mesma coisa que você fez comigo. E ela chorando disse: a minha filha também já é mãe solteira. Mãe, não amaldiçoe seu filho, derrama sua bênção sobre ele. A sua boca não pode ser lugar de veneno, tem que ser lugar de bênção. Mas lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 2, a palavra fala assim: o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas uma vida longa e feliz. Eu pergunto agora, meus irmãos e meus irmãos aqui da plateia, quem aqui, olha aqui, quem de vocês quer ter uma vida, viver pouquinho tempo, e viver uma vida miserável? Quem quer viver pouco e viver uma vida muito ruim? Levanta a mão. Ninguém. Pois se você quer ter uma vida miserável e viver pouco, desonre seu pai, desrespeite ele, no final da vida manda ele para um asilo, larga, é um traste, é um encosto, larga ele para lá e você vai ter sua vida amaldiçoada. Cuide de seus pais, tenha paciência com eles, honre eles até o último dia, a fim de que a bênção esteja na sua vida. Quinta atitude última que eu vou falar sobre maldição: injustiça, principalmente cometida contra o próximo. Se você virar uma página da Bíblia, no capítulo 4 do livro do Eclesiástico, você vai ver lá no versículo 4 e 5, que quando alguém comete uma injustiça contra o pobre, Deus toma a defesa do pobre. Eu sou testemunha de que riquezas amealhadas à custa de grilhagem de terra é terra e dinheiro e fortuna maldita. Dinheiro ganho em cima de apropriação dos bens públicos. Eu já vi muito homem público, prefeitos, governadores, que se enriquecem em cima do patrimônio público. São fortunas malditas e não dá paz para a pessoa que amealhou uma riqueza à custa de roubo, à custa de propina, a custo de roubar dos outros, a custo de passar para trás, a custo de contrabando. Você não pode ter uma vida indigna. E eu falo aqui como profeta, porque eu sei que essa palavra minha incomoda muita gente que está enriquecendo ilicitamente. Não são benditos por Deus aqueles que tomam do pobre. Deus toma a defesa do pobre. Deus é aquele que olha por aquele infeliz, desvalido, oprimido. Esse é o nosso Deus. Que o seu meio de viver seja digno, e que seu meio de viver não empobreça o outro, que seu meio de viver não seja passando os outros para trás, que você não viva essa maldição na sua vida. Essas 5 maldições podem acabar com sua vida. Se você viver a bênção de Deus, é muito melhor. Por isso eu vou falar dos 4 passos agora,
para nós depois entrarmos num momento profundo de adoração ao Santíssimo Sacramento, para a libertação das maldições. Eu vou falar dos 4 passos para a libertação das maldições. 4 passos. Primeiro passo para a libertação das maldições: tenha um coração agradecido. Vamos repetir isso? Tenha um coração agradecido. Tem uma história que eu deixei no livro na página 62. Eu faço questão de ler essa historinha para mostrar a necessidade que nós temos de ter um coração agradecido. Um homem tinha um amigo, um fazendeiro, tinha um amigo muito rico na cidade, que enriqueceu muito. Eles eram muito amigos, e o rico da cidade mandou um convite para o camponês, um homem pobre, para almoçar na sua casa. Ao se encontrar na casa do amigo, um palacete no centro da cidade, o fazendeiro, um homem simples, mas de fé, sentiu-se feliz pelo progresso do amigo. Logo, o farto jantar foi servido. Estando à mesa, o pobre abaixou a cabeça, benzeu-se para agradecer a refeição. E o rico disse-lhe em tom de censura: escuta, lá na roça ainda se usa agradecer? Lá todos rezam e agradecem antes da refeição? Respondeu-lhe o camponês: não, nem todos fazem assim. Os porcos e as vacas vão ao coxo e não agradecem. E você tem sido como um porco, como a vaca, tem sido um mal agradecido? Primeira atitude para você ter uma vida abençoada é ter um coração cheio da bênção do Senhor. E como que você vai ter um coração cheio da bênção? Sendo agradecido por tudo. Louve a Deus o tempo todo, bendiga o Senhor em sua vida, louve por tudo que lhe acontecer. Não tenha um coração egoísta, mas um coração cheio da gratidão de Deus. Qual que é a primeira atitude então para quebrar a maldição? Então você tem que parar de ser ranzinza, rabugento, rabugenta. Tem que parar de ser essa pessoa sem humor, sem alegria, largar essa cara fechada. O cristão é um homem alegre, uma mulher alegre, e o semblante seu tem que transmitir alegria. Você tem que ser o homem da alegria, porque quem tem certeza de Jesus em sua vida, tem certeza da salvação. E quem tem certeza da salvação, não pode andar cabisbaixo e triste pela vida, porque Jesus é a nossa alegria, a nossa força é Jesus. Glória a Deus. Segunda atitude para quebrar a maldição. Segunda atitude: perdoar e restituir. O melhor exemplo que nós podemos dar de perdoar e restituir é de um homem naniquinho. Ele devia ter 1,50 m ou menos, baixinho, mas esse homem era muito importante. Esse homem era rico, chefe dos cobradores de impostos, mas ele era naniquinho. Quem é esse homem? Vocês estão craques em Bíblia, hein? Louvado seja Deus por esse povo que está lendo a palavra de Deus. Como chama esse homem? Zaqueu. Eu tenho um amigo aqui do Rio de Janeiro, que um dia ele foi fazer uma pregação sobre Zaqueu. E já viu que carioca tem um jogo de cintura. E ele começou falando a história do seguinte jeito: e Jesus, passando naquela cidade, olhou para cima da árvore, e lá Jesus viu em cima da árvore Bartimeu. Aí chegou um, deu um cutucão nele, lá do lado. Não é Bartimeu não, Bartimeu é o cego. Quem está em cima é o Zaqueu. E Jesus olhou para Bartimeu. Não é Bartimeu não,
é cego, é Zaqueu. E Jesus disse para Bartimeu: desce, Bartimeu, que o lugar é de Zaqueu. Isso aqui é jogo de cintura. É carioca. Carioca tem o jogo de cintura. Mas, falando sério, usando essa parábola, quanta gente está cega no rancor. Quanta gente está cega e passando os outros para trás. Uma vez a minha doce querida Neuzinha, quando nós pregávamos lá no São Luís do Maranhão, e ela prega uma palavra sobre perdão, que é uma beleza. E ela pregou sobre perdão, e uma jovem chegou para ela no final e disse assim: escuta, Neuzinha, você falou na sua pregação que quem odeia seu irmão é um assassino? E a Neuzinha disse: é verdade, porque mata o irmão no seu coração. E a jovem pôs a mão na cabeça e disse: então meu coração está um cemitério, a começar do meu pai que está morto dentro de mim. E a Neuzinha foi rezando com ela para Jesus ressuscitar aquele pai que estava morto no seu coração. Olha, dizem que a pior carniça que existe é de um corpo humano em putrefação. E tem tanta gente que dá valor a isso. Quanta gente por aí está morta no seu coração. Quanta gente tem carniça dentro de si. Como que você quer ter sua vida abençoada se você tem um coração magoado? Se dentro de você tem um defunto, tem um cadáver, ressuscite esse cadáver agora no seu coração. Da vida. Sabe qual é a maior covardia que você pode fazer com seu inimigo? Diz o Dom Alberto Taveira. Sabe qual é a maior covardia que você pode fazer com seu inimigo? Perdoa ele. Porque quem não perdoa, dorme com o inimigo, toma banho com o inimigo, almoça com o inimigo, porque o inimigo não sai da cabeça. Então a melhor coisa que você faz é perdoar e restituir. Se você não consegue restituir materialmente, restitua pela forma de oração, como Zaqueu, que ao descer da árvore disse: eu darei 4 vezes mais a quem eu tomei injustamente, e darei metade dos meus bens aos pobres. Restitua a quem você tomou, a quem você lesionou. E se você não pode em forma de dinheiro, restitua espiritualmente. Terceiro passo para quebrar a maldição. Qual o primeiro passo para quebrar a maldição? Ter um coração. Segundo passo, perdoar. E terceiro passo, proclamar o poderoso nome de Jesus. É o nome que tem poder. Eu me lembro quando Loreninha, minha filha, tinha 6 anos de idade. Nós estávamos pregando no ginásio, e Lorena estava ali no meio da pregação. Jesus me inspirou em proclamar que Ele estava curando ali uma pessoa que não enxergava. Eu disse: mas Jesus, eu vou interromper a pregação? Sim. E eu levantei a mão e disse: em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, tem uma pessoa nesse lugar que está voltando a enxergar. E uma menina lá do cantinho da quadra do ginásio veio chorando com sua mãe, gritando, do mesmo tamanhozinho da Lorena, 6 anos. Ela tinha nascido cega. E a Loreninha pegou a menina de frente: você está vendo mesmo? Tô. E você não via antes, não? Não. E minha filha pôs a mão na cintura e virou para mim e disse: pai, quem fez isso nela? Não foi você não, né? Eu não. Eu disse: filha, foi por causa do nome poderoso de Jesus. Não entendi, pai. Filha, esse nome é tão poderoso que quando nós proclamamos esse nome com fé, milagres acontecem. E Lorena guardou aquela palavra no coraçãozinho. Na segunda-feira eu estava me barbeando, parei o trabalho, estava no banheiro do nosso suíte, e o Lucas tinha 4 anos de idade, Gabriel 2, e criança sempre acorda cedo, né?
mesmo quando você quer dormir mais tarde, não tem jeito. E eles foram para a minha cama, mas fazendo uma bagunça, e saltavam, e viravam pirueta, e eu pus a cabeça para fora do quarto e disse, do banheiro: Jesus não está muito feliz com essa bagunça de você. Para quê? Aí que a bagunça aumentou, e no meio das suas bagunças ele, Jesus, para quê? Lorena veio do quartinho dela, mais brava do que uma galinha quando mexe nos seus pintinhos. Chegou no meio do quarto, com aquele ar bravo dela, pôs a mãozinha na cintura e estendeu o outro dedinho em riste para os dois peraltas e disse assim para eles: não brinquem com esse nome. Lorena, desde os 6 anos de idade, conhece o poder do nome de Jesus. Glória a Deus, esse nome tem poder, esse nome que realiza o impossível. Por isso, se alguém na sua vida disser assim: esse negócio seu não vai dar certo, eu comecei esse negócio com oração, e em nome de ele dará certo. Quebre imediatamente a palavra negativa e maldita, proclamando em seguida o poderoso nome de Jesus. E não faça nada sem oração, não tome atitude sem oração, não abra negócios sem oração, não faça viagem sem oração, não namore sem oração. Proclame o poderoso nome de Jesus. Todas as vezes que alguém desejar mal, todas as vezes que você for vítima de uma palavra maldita, o que você vai fazer? Vai proclamar o nome de Jesus. Quarta e última atitude para quebrar a maldição. Quarto passo: orai pelos que vos perseguem. Lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no versículo 44 a 45, Jesus fala assim: orai pelos que vos maltratam. Como é difícil rezar, e por isso nós vamos rezar agora, enquanto os nossos irmãos já vão preparando o altar para esse momento de adoração. E eu vou ficar aqui bem perto do coração de Jesus e do coração de Maria. Vamos rezar agora pelos que nos perseguem. Eu me lembrei de uma história tão bonita que está no livro, que chegou um menino em casa com raiva. Pai, o Chico, aquele gordão, toda vez me dá uma casqueira na minha cabeça, um cascudo. Eu estou com raiva. Amanhã eu vou chegar lá na escola e vou mandar uma pedra no escutador de novela do Chico. Aí o pai: mas você vai ser expulso da escola. Não adianta, eu quero me vingar, eu estou cheio de raiva, eu quero me vingar do Chico. E o pai teve uma ideia. Você está vendo, filho, aquela camisa em cima do varal? Faz de conta que aquela camisa branca de manga comprida é o Chico. E o menino diz: já estou com raiva da camisa. O pai foi na churrasqueira e trouxe um saco cheio de carvão. Olha, esse carvão aqui é a pedra que você vai jogar no Chico. Pai, eu vou ficar dessa distância que ele não me pega não. Errei, acertei. Errei, acertei. O pai entrou só escutando: errei, acertei. Daí a pouco o menino entra com um saco vazio. Pai, eu errei muito, mas onde eu acertei no Chico ficou preto. O pai pegou: minha camisa. Aí o pai pegou o filho e levou ele para frente do espelho. O menino deu um susto. Ele estava pretinho da cabeça aos pés, coberto da fuligem do saco de carvão. E o pai disse ao menino: está vendo? Quando você deseja o mal para o próximo e joga o mal no próximo, a maior parte da sujeira fica em você mesmo. É por isso que você não pode amaldiçoar. É por isso que sua vida tem que ser uma bênção, como foram a bênção que nos deu Jesus e Maria. E por causa do coração de Jesus,
e do coração de Maria, por causa desse coração, nós vamos pedir agora que a sua vida seja uma bênção, que você use sua palavra só para abençoar, que a sua palavra seja para abençoar, porque quando você abençoa, a maior parte da bênção fica em você, passa por você. Quando você deseja o bem para o próximo, a bênção passa primeiro em você. E nós iremos agora fazer essa oração, fazer oração de libertação das maldições. Mas acima de tudo, você vai assumir agora uma vida de postura de homem e de mulher que quer viver fora do pecado, que não quer viver uma vida de falsidade, que não quer cometer um pecado contra o matrimônio seu e não dos outros. Você não pode ser uma pessoa sem ser dizimista, tem que ter o dízimo como expressão maior da sua fé, tem que honrar pai e mãe, viver uma vida com justiça. E acima de tudo hoje, viva os 4 passos. Quais são os 4 passos que você precisa viver? Primeiro, tenha um coração. Segundo, perdoar e restituir. Terceiro, proclamar o poderoso nome de Jesus. E quarto, abençoar quem estiver nos perseguindo. Por isso vamos nos preparar agora para a bênção que nós iremos receber. Você em casa, você que nos acompanha pela internet, pela Rádio Canção Nova, pela TV, Deus vai alcançar o seu coração agora. A bênção desse Santíssimo aqui vai chegar na sua casa, na sua vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.